Olá, aqui é o professor Vitor Araújo. Vamos agora verificar que a transformação de Gauss é ergódica em relação à medida de Gauss. Então, tem aqui a probabilidade de Gauss, a medida de Gauss, já foi obtida antes, que é invariante para esta transformação. Então, a prova da ergodicidade segue as mesmas ideias da prova da ergodicidade da transformação da expansão decimal, da x módulo 1, mas cada passo um pouco mais elaborado. Como uma consequência interessante, juntamente com o teorema ergódico, né, é que a frequência assintótica, por exemplo, do número 7, na expansão em fração contínua, passa a ser igual à medida deste intervalo. Isto é o intervalo daqueles pontos que no primeiro dígito da fração contínua é 7. Okay? Vocês podem verificar isto se olharem para o vídeo em que eu apresentei a transformação de Gauss. Então, isto aqui corresponde a ter o primeiro dígito 7, e esta medida, pelo teorema ergódico, corresponde à frequência, né, à frequência de aparecimento do número 7 nas frações contínuas, a frequência assintótica do número 7 na fração contínua para quase todos os pontos em relação à medida de Gauss, que é equivalente a Lebesgue. Okay? Então, esta medida aqui é este número, é fácil de calcular, e obtemos esta expressão, que é a frequência assintótica do número 7 na expansão em fração contínua de Lebesgue, quase todo o x no intervalo 0,1. Okay? Nós temos aqui uma frequência assintótica para um certo dígito, neste caso o 7. Nós podemos calcular para qualquer outro dígito. Okay? E podemos também calcular para qualquer sequência de dígitos. Tá? Obtemos o mesmo tipo de resultados que tivemos para o 10x módulo 1, mas aqui com uma medida diferente. Como é que nós provamos a ergodicidade? Então, tomamos uma medida invariante, um conjunto invariante com medida positiva, medida de Gauss positiva, né? Então, automaticamente, a medida de Lebesgue é positiva, porque a medida de Gauss é equivalente, em particular, absolutamente contínua a Lebesgue. E nós podemos tomar, então, um ponto de densidade de Lebesgue do conjunto A. Então, da mesma forma que fizemos para a transformação da x módulo 1, existe uma certa sequência de intervalos que contém o A, tal que o JM, essa sequência de intervalos, o JM é enviado por GM no intervalo 0,1, né? E esse JM é cada vez menorzinho, cada vez mais pequeno. Né? Então, se a expansão em fração contínua do ponto A é A1, A2, etc., a N, em que os AIs são números inteiros, né? Então o JM é essencialmente esta fração, este intervalo aqui. Né? A ordem pode trocar um pouquinho, talvez não seja o AM mais 1 aqui como primeiro, talvez eu tenha que trocar a posição por causa de uma certa assimetria na iteração. Okay? Os bordos destes intervalos, né, são todos enumeráveis, portanto estes números aqui formam uma quantidade enumerável de pontos, são os bordos desses intervalos são enumeráveis e, portanto, formam um conjunto de medida nula. E nós podemos assumir que o A, o nosso ponto A, que é o ponto de densidade de Lebesgue, num conjunto de medida positiva, que o A não está em nenhum destes bordos. O A está sempre no interior deste intervalo. Nós podemos assumir isso sem perda de qualquer generalidade. Isto é a transformação de Gauss, só para lembrarem do gráfico dela. Ok, agora observem que o JM é um intervalo, né, muito pequenininho. Nós podemos agora aplicar aquela propriedade, aquela definição de ponto de densidade. Vamos usar isso, mas antes disso observemos que ele é enviado no intervalo 0,1, mas a aplicação GM agora não é uma aplicação afim, a derivada dela não é constante, como no caso da 10x módulo 1. Então, a distorção limitada é mais complicada de obter. Okay? Mas vale. Esta proposição nos dá a distorção limitada. Existe um K, uma constante, tal que para todo M e qualquer intervalo JM, de tal forma que o JM é enviado no intervalo 0,1 pela GM, pela transformação de Gauss iterada M vezes, de tal forma que isto é um diffeomorfismo, esta transformação é um diffeomorfismo. Okay? Então, este K, esta constante, relaciona os quocientes das medidas das imagens
de quaisquer mensuráveis contidos no JM. Isto é exatamente a mesma propriedade que nós usamos para provar a ergodicidade no caso da transformação da x módulo 1, mas aqui, em vez de termos igual, como nós tínhamos no caso da x módulo 1, temos uma desigualdade a menos de uma constante. Temos menor ou igual que uma certa constante. E esta constante não depende do M e não depende do JM. Okay? Isso aqui é a parte importante e não trivial. Então, usando isto, nós temos o seguinte. Observem que a pré-imagem, né? A pré-imagem do complementar de A, pela aplicação JM restrita ao GDM restrita ao JM, né? Por esta aplicação, tem que estar contida no JM, bom, porque a pré-imagem, né, vai cair no JM, e neste intervalo de novo. Porquê? Porque o A é invariante, portanto o seu complementar é invariante. Okay? Isto tudo porque esta aplicação é uma bijeção e o A é invariante. Okay? Então, tomando agora E, nesta expressão aqui, E igual ao JM interceptado com o complementar de A e o E' em denominador como sendo JM, o que é que nós obtemos? Obtemos que a medida do intervalo, do complementar do intervalo, que é exatamente esta imagem, né? Dividida por isto aqui, que é o intervalo 0,1, a imagem do E' vai ser o intervalo 0,1, portanto aqui tem medida 1, isto aqui, multiplicado, isto aqui é menor ou igual que este quociente, é menor ou igual que este quociente vezes K, GMDE sobre GMD', e este quociente é exatamente o quê? É o JM interceptado com o complementar de A, né? Dividido pelo JM, que é o E'. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Agora eu uso que o ponto, que estes JMs, né, vão convergir para um ponto de densidade. Então, a medida do JM interceptado com A sobre a medida do JM convergiria para 1, então se eu trabalhar com o complementar vai convergir para 0. Okay? Assim, a medida do complementar de A é 0. Então eu provei que se eu tiver um conjunto com medida positiva, invariante pela transformação de Gauss, a medida do seu complementar é 0. Provei então que a transformação de Gauss é ergódica. O que é que falta? Falta provar a distorção ilimitada. Ok? Para provar a distorção limitada, nós começamos com este lema. Existe um L uniforme, de tal forma que o logaritmo dos quocientes da derivada de GM é limitado por L. Qualquer que seja o x e o y no JM para qualquer que seja o M. Portanto, o L é uniforme. Okay? Então, este lema garante que este quociente, o quociente destas derivadas, qualquer que seja o x e o y, está entre e elevado a L e e elevado a menos L, por causa desta expressão. Então, se eu usar a fórmula de mudança de variáveis, eu observo o seguinte. A medida de Lebesgue do késimo iterado de E teria que ser o integral em E da derivada késima, né, sobre E, nos pontos de E. Ok? Mas por um lado, então, isto aqui, observem que se eu fixar um x, né, como o y pode ser qualquer, e o x pode ser qualquer, mas eu posso fixar um x, né? Então, isto que está aqui é menor ou igual que E elevado a L vezes o GM' de um x. Ok? Isso é uma constante. Eu posso assumir que isto é constante, posso fixar o mesmo x, e então isto aqui fica Lebesgue de E. Fica essa constante vezes a medida de Lebesgue de E. Por outro lado, isto é maior ou igual que E elevado a menos L vezes um certo GM' fixado. Então fica um GK' de x sobre E elevado a L.
eu aqui deveria escrever, etc. Onde o x, estando em JM em algum ponto fixado, eu devia ter escrito K igual a M aqui. Okay? Então, como o mesmo vale para o E', né, nós concluímos o quê? Eu vou obter para o E e para o E', eu vou obter esta mesma cota para o mesmo x. Então, vão cancelar o x. Então, obtenho, portanto, esta mesma cota, cancelo o x, né, e obtenho esta cota em que isto aqui vai ser o meu K. Né? Portanto, para obter a mesma relação, isto aqui é com Lebesgue, né? Eu obtive isto aqui com Lebesgue, usando aqui a fórmula de mudança de variáveis. Para obter a mesma relação com o μ no lugar de Lebesgue, né? Nós já sabemos que eu posso comparar a medida μ com a medida de Lebesgue a menos de multiplicar por constantes. Então eu posso dizer que isto aqui, com a medida μ, é menor ou igual que o mesmo quociente com a medida de Lebesgue vezes 2. Este quociente é dominado por isto aqui, com a medida de Lebesgue. Né? E agora, para voltar à medida E', eu multiplico novamente por 2. Okay? Usando estas cotas aqui. Tá? Então, eu tenho que esta é a constante K que aparece no enunciado da proposição. Tá? Para provar o lema, então, observemos o seguinte. Eu quero olhar o logaritmo deste quociente de derivadas. Mas se eu usar a regra da cadeia, né, eu posso escrever isto aqui como o produto de G' em GI de x. E como o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então eu posso transformar isto nisto aqui, ok? E passo os módulos para o módulo da soma, então tenho uma desigualdade. Isto aqui é a propriedade dos logaritmos, fica o logaritmo desta diferença, né? E agora eu observo que isto que está aqui pode ser escrito como o G' em GIzinho, em que o GIzinho é a inversa, okay? Vezes o GI com o I mais na frente. Eu aqui tenho de I de 0 até mais 1, aqui eu andei um pouquinho para a frente. Eu compus com a inversa, fiz aqui um truquezinho. Porquê? Porque isto que está aqui, né, pelo teorema do valor médio, repare, eu tenho o G' e tenho aqui um GIzinho no intervalo. Então, eu posso dizer que isto é GI de x menos o GI de y vezes o sup da derivada G' após GIzinho. Tá? Uso o teorema do valor médio. E agora eu posso estimar, agora o segredo está a estimar isto aqui e estimar isto aqui. Então, faz sentido tomar GI como ramo inverso de G neste intervalo, porque pela escolha deste intervalo, né, então o GI de JM é simplesmente um intervalo um pouquinho iterado mais na frente, que está contido num certo intervalo, está sempre contido no intervalo de monotonia de G. Okay? Portanto, eu posso escrever que o GI de x é o GN de x com umas certas inversas para compensar. Eu posso escrever o GI pegando no GNzão para n maior do que I e andando para trás por uns certos ramos inversos. Ok? E observem que esta derivada aqui pode ser escrita deste jeito, pela derivada, porque eu estou derivando o logaritmo, né? E por outro lado, pela regra da derivada da função inversa, eu posso escrever também deste jeito. Que o GI', né, de fato, é o G' após GI invertido. Então eu fico com esta expressão. Ok? Por causa disto aqui. Ok, então agora vamos juntar as peças, né? Então vamos usar agora estas estimativas. Nós sabemos que G' é sempre maior do que 1. A transformação de Gauss tem derivada maior do que 1. Mas o G2' é sempre maior do que 4. Né?
E existe uma constante de tal forma que G2' sobre G' ao quadrado é dominada por essa constante. São uniformemente limitadas. Então, tudo isto é consequência das expressões da própria G, da própria função de transformação de Gauss. Ok? Está aqui, então, G2' é isto aqui, enfim, isto aqui pode ser verificado usando um pouquinho de cálculo e álgebra. Então, a partir daí, sai esta expressão, ou seja, tudo isto vai dizer que aquele supremo é menor ou igual que 2. Então, a expressão que eu tinha anterior, isto aqui vai ser 2, então eu fico com que este quociente de derivadas no logaritmo é dominado por isto aqui. E agora o que é que se passa? Bom, eu tenho expansão para a frente de 2 em 2, então isto aqui pode ser estimado do seguinte jeito. Eu posso observar que a distância que eu tenho entre o GMX e o GMY, né, ela é contraída para trás. Tá? Portanto, esta distância é menor ou igual, ou seja, para cada GM menos I, cada GM menos I de X e GM menos I de Y tem uma distância entre eles que é menor ou igual que 1/4 da distância 2 iteradas na frente. Tá? Então isto me dá esta estimativa quando eu somo tudo isto. Este 2 vem daqui e isto aqui é a contração da última distância aqui. E esta aqui é com certeza menor ou igual que 1, porque eu estou no intervalo 0,1. Então obtenho esta expressão, isto aqui dá uma certa constante. Isto era o que a gente queria provar, porque está-nos dizendo que este quociente é dominado por uma constante que não depende do m, não depende do x e do y dentro do intervalo Jm. Isto conclui a prova da ergodicidade da medida de Gauss. Okay? Em seguida, falaremos de endomorfismo lineares do toro, da sua medida invariante e da sua ergodicidade.